O NEPS começou no ano 2000 no Brasil, depois nós, na Fundação Vox Populi, decidimos importar o NEPS para Portugal no ano letivo 2010-2011. Nos 8 anos em que desenvolvemos o NEPS e o Rato Biblioteca, já conseguimos envolver cerca de 60 escolas, 600 professores e quase 10.000 alunos. O Rato Biblioteca, a Fundação, lança um tema e nós vamos trabalhar esse tema. Fazemos uma pesquisa, fazemos uma recolha e depois temos que fazer um estudo comparativo com algo daquilo que estamos a trabalhar nesse projeto. No NEPS, a dinâmica é diferente. A escola pode escolher o seu tema, faz na mesma a sua pesquisa, trabalha a informação, só que depois partimos para a opinião. Escolhemos um universo de pessoas que participem nesse questionário e depois analisamos as respostas e tiramos as nossas conclusões. O NEPS é um projeto que, além de desenvolvermos um tema, desenvolvemos também o trabalho de grupo, aprendemos a trabalhar uns com os outros. O NEPS significa Nossa Escola Pesquisa Suas Opiniões. É um trabalho de investigação durante o ano todo letivo. A escolha do tema no NEPS é completamente livre. No Rato Biblioteca é um pouco diferente, existe um tema chapéu. Este ano foi Nós Somos o que Comemos e Bebemos. O Rato Biblioteca é um trabalho que foi-nos proposto pelos professores no início do ano. Tivemos que realizar várias atividades através de revistas, jornais, internet. Depois, a partir daí, os grupos podem escolher um tema dentro desse maior, mais específico, que queiram estudar. Há vários mitos sobre dieta mediterrânica e dieta vegetariana que nós também queríamos tirar a limpo para saber se afinal a dieta vegetariana é mais benéfica ou se é a dieta mediterrânica. Tendo como pano de fundo a alimentação, nós vamos trabalhar a consciencialização, o criar opinião, o ter opinião sobre as coisas, e eu fomento muito isso em termos do trabalho pedagógico com os miúdos. No NEPS, a dinâmica é diferente. Escolhemos o tema da bolota porque nós primeiro fizemos um passeio e vimos muitas bolotas e pensou assim, porquê que há tantas bolotas e quase é um alimento que não se utiliza? Aquilo que eu lhes digo sempre é: escolham um tema que vos diga alguma coisa. Vocês têm uma pedra no sapato e essa pedra está-vos a incomodar. O que é que vocês querem estudar? O que é que vos intriga na vida? Já trabalhei imensos temas ao longo dos últimos 5 anos. Eu, quando começo a trabalhar num tema com os meus alunos, eu também não sei quase nada sobre o tema. E no final é surpreendente aquilo que vamos descobrindo. E nessa medida são projetos que, em muitas circunstâncias, pelas temáticas que vão buscar, às vezes temáticas sensíveis, questões de ruptura, temáticas de atualidade, temáticas, enfim, que estão em discussão acesa na sociedade. Isso convoca dinâmicas muito interessantes e motivações extraordinárias. Nós praticamente utilizamos várias metodologias, não pomos nenhuma de parte. Não é mentira nenhuma dizer que somos expositivos. Somos experimentais, somos construtivistas. Todas as aulas se faz um balanço do que é que está feito, o que é que já fizeram, o que é que falta fazer, e eles assim vão tendo a própria autonomia para saberem trabalhar sozinhos. Esta maneira é muito melhor de trabalhar, porque não se está sempre dentro da sala, está-se mais a explorar fora. É verdade, temos de descobrir, temos de organizar o conteúdo, não é buscar o que está lá escrito no manual, já bem organizadinho. Temos de ser nós, de fundo, a criar o nosso próprio manual. Os meus alunos de Economia têm de saber Economia, eles têm de tirar bons resultados nos exames, mas têm de perceber muito para lá disso. Têm de perceber os telejornais, têm de perceber as crises, têm de perceber muitas outras dimensões que o conteúdo específico não lhe traz muitas vezes. A formação do NEPS e do Rato Biblioteca é administrada em 3 momentos diferentes, geralmente uma sessão em cada trimestre. Os professores têm uma formação inicial para perceberem, digamos, as dinâmicas do próprio processo e familiarizarem-se com algumas das técnicas de investigação e da estatística. Conseguimos estar das 9 da manhã às 7 da tarde dentro de uma sala de formação e acho que nunca nos cansamos, porque eles levam sempre pessoas com outras visões, outras experiências. Porque gostamos de estar com as outras pessoas e de ouvir as ideias delas e aquilo em que estão a trabalhar. Nós temos ido repetidamente às formações. Com um apoio inexcedível da parte da Fundação, mesmo nas questões que às vezes se podem considerar handicaps de partida, as questões financeiras e por aí fora, não se põe nada disso nestes projetos. Fora estas 2 formações mais formais,
Nós temos aquilo que precisamos todos os dias. Eu, se tiver dificuldades, se eu enviar um e-mail para a Fundação com uma dificuldade qualquer, eu tenho imediata resposta. A Fundação disponibiliza uma plataforma onde nós podemos colocar todas as dúvidas. Nós abrimos a plataforma, e mesmo os miúdos, porque sempre que eu faço um comentário ou sempre que nós temos uma dúvida, eu faço com eles. Eles estão muito habituados a abrir a plataforma e a ver aquelas corzinhas, as cores todas a ficar verdes e o chegarmos ao fim. Fica lá tudo registadinho, todas as nossas comunicações, as nossas dúvidas, as sugestões que nos dão. Eu posso estar aqui, os alunos estão em casa, eles estão em Lisboa e nós estamos a interagir e a saber aquilo que estamos a fazer. Está presente, está disponível, não se encontra isso facilmente em qualquer outro tipo de projeto. Neste momento eu sinto-me uma profissional totalmente realizada com estes meninos de Covas, porque eu consegui, com a ajuda deste projeto da Fundação, que eles se tornassem autónomos, perder o medo de falar. No início do ano eu também era muito calado, envergonhado, então com este trabalho a minha coragem foi aumentando. E um dos meus alunos do 4º ano, o Ruben, diz-me assim: ó professora Diolinda, o que é que uma simples bolota fez numa escola toda, numa comunidade? Isto diz tudo, não é? Está a mexer com o país educativo e vê-se coisas interessantíssimas desde o pré-escolar até ao 12º ano. Eu estou convencido, um professor se insiste em lecionar como se lecionava durante muitos anos, ele está completamente voltado ao insucesso. Quem tem 37 anos de serviço como eu, no início, um tipo de trabalho em que os alunos estão a trabalhar autonomamente, para mim foi estranho. Nós estamos muito habituados à sala de aula tradicional em que nós debitamos conteúdos e os alunos ouvem. Nós temos é que mudar algo na escola para a escola ser diferente para os alunos e os alunos acharem que a escola tem ali alguma coisa para ir procurar e que nós necessitamos. Ou seja, ela tem que ter a parte académica, a parte curricular, que é a formação, cultura geral, formação técnica, científica, mas para além disso tem que potenciar alguma coisa que os alunos procuram e que a própria sociedade contemporânea oferece. Porque eu posso tentar muito que eles queiram aprender isto ou entusiasmá-los muito, mas se não se responsabilizarem pelo que forem fazer, eles não aprendem. Eu acredito que são estas as aulas do futuro. Têm que ser. Há um encontro anual que é feito em junho, em que são convidados todos os alunos e professores que participaram na NEPS e Rato Biblioteca naquele ano e podem apresentar o seu trabalho a toda a comunidade NEPS e Rato Biblioteca, que já são os espectadores mais exigentes em termos de investigação. A festa final acho que é magia. Quando nós chegamos lá e vemos tanta gente, tantas escolas, sentimos-nos uma equipa que trabalha para algo que é fundamental, que são as crianças, que é o futuro deste país. E depois tem esse prémio, enfim, final, que é aquele que for considerado o melhor trabalho. Isso é feito também de uma forma muito séria, muito rigorosa, com um júri externo. Existem duas categorias diferentes, uma é a pré-escolar e primária, para os mais pequeninos, e outra do básico e secundário, do 5º ao 12º ano. Para ambas as categorias existem prémios de melhor trabalho, melhor apresentação ou melhor comunicação. Convido-os a espreitarem o site, a página no Facebook e a ficarem ativos e alerta sobre as atividades envolvidas na Fundação. Venham participar no Rato e no NEPS, porque realmente isto dá-nos outra vida, dá-nos outra alma. Não tenham medo, olha, nós não estamos sozinhos aqui nesta caminhada da educação. Há muitos professores que querem mudar alguma coisa, eu conheço alguns que querem mudar alguma coisa. Às vezes têm medo, porque estão sozinhos ou porque não têm aquela orientação que devem de ter. Então, experimentem a Fundação Vox Pop, está aí. Têm aqui tudo, têm alguém que vos vai ouvir, que vos vai ajudar na caminhada, que vos vai dar as pistas e depois nós temos que fazer a nossa parte. Para se candidatar ao Rato Biblioteca e ao NEPSO, basta irem ao nosso site www.fvp.pt. No mês de setembro nós temos as candidaturas abertas e nós aceitaremos a vossa candidatura.